Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está chegando aí na sala. Hoje vamos fazer um bate-papo diferente. Esse mês de maio teremos algumas lives de uma forma diferenciada, onde vamos trazer sempre dicas de livros e de jogos educativos para conversarmos sobre essa importância, de acordo com o tema da live. Mais livros, mais jogos, mais estímulos. Estímulos aí em duplo sentido, porque é a minha consultoria, e também a importância de estar buscando por essa estimulação para as nossas crianças e também para a nossa formação profissional. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos já começar a falar sobre 2 livros em especial e sobre um recurso lúdico e seus principais objetivos aí nos nossos programas de intervenção. Eu sou o professor Wilson Cândido Braga, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário e sou autor de 2 livros sobre autismo e deficiência intelectual. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindas, bem-vindos. E vamos já começar o nosso bate-papo em torno de 1h20, mais ou menos, dependendo aí do tempo do Instagram. Aqui a gente consegue ficar mais ou menos 1h30, mas vamos ficar em torno de 1 hora para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Bom, conforme anunciado na chamada para live, esse mês de maio eu farei 4 lives, uma por semana, sempre trazendo dicas de livros e falando um pouquinho sobre como esse livro está organizado e também trazendo 1 ou 2 recursos lúdicos, que são interessantes aí para os processos de intervenção, seja ele de ordem clínica ou institucional. Hoje vamos falar sobre um livro que eu escrevi e um segundo livro que eu participei com um capítulo falando sobre o autismo. De cara a gente já vai falar sobre esse livro para mostrar para vocês a importância que é ampliar a nossa formação, buscando por cursos, mas acima de tudo também acrescentando a essas formações a partir de cursos, leituras, a prática do ler. E aqui eu já deixo um desafio para vocês, que é encontrar diariamente um horário, meia hora, 1 hora no máximo que seja, para que a gente possa fazer leitura de algum conteúdo que seja interessante, pessoalmente ou profissionalmente. Se a gente fizer esse exercício todos os dias, de pelo menos meia hora por dia, a gente vai ao longo de um mês conseguir fazer 15 horas de leitura, e aí traz um acréscimo de informação bem importante, tá? Para não tomar muito tempo, vou mostrar para vocês esse livro, que eu sei que a maioria conhece, que é o livro Autismo Azul e de Todas as Cores, o meu primeiro livro, de 2018, pela Paulinas Editora. Aqui eu falo tudo de uma forma clara, direta e bem didática sobre autismo, desde 1906 até a atualidade, falando sobre questões relativas à neurociência, à inclusão, à sensorialidade, às conquistas que se teve ao longo do tempo em relação ao autismo, desmistificando questões e trazendo outras importantes para a nossa formação e para o nosso entendimento. Mas não é sobre esse livro que eu vou conversar hoje, tá? Esse aqui a gente pode retomar em um próximo momento, mas só para apresentar para vocês que esse é o meu primeiro livro, que junto com o outro me fez agora ingressar na Academia Internacional de Literatura Brasileira, onde agora eu sou membro, e também estou concorrendo aí a um prêmio de literatura brasileira com possibilidades de acréscimo à formação profissional. Então, esse aqui é o meu primeiro livro, mas não é sobre ele que a gente vai conversar. Também com participação de um capítulo sobre autismo e inclusão, eu entrei nesse livro, que é de um grupo de estudos da UFC, que é Educação Inclusiva e Educação Especial. É um livro muito interessante, todo voltado à educação especial e educação inclusiva. E aqui eu falei sobre autismo e inclusão. Então é um livro bem interessante, que foi coordenado por um grupo de estudiosos da UFC, também trabalhando aí em cima da temática autismo.
Mas o livro que eu quero mostrar para vocês hoje é esse meu último livro, que saiu agora no final de 2020, pela Paulinas também, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Nesse primeiro livro aqui, eu falei apenas sobre autismo. Tracei algumas questões importantes como comorbidade, mas o foco foi autismo. Aqui nesse livro, eu trouxe como contribuição para profissionais do atendimento clínico institucional diversas informações também com rigor técnico, científico, mas de uma forma clara e compreensível. Então aqui a gente fala especificamente sobre a deficiência intelectual, agora configurada como transtorno do desenvolvimento intelectual pelo DSM-5. A gente traz aqui referências para a classificação diagnóstica da deficiência intelectual de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que foi lançado em 2014. Seguindo esse capítulo, a gente faz um quadro diferencial em um capítulo especial, trazendo diferenças entre o que é deficiência intelectual e o que são os transtornos específicos da aprendizagem, mostrando o que é similar entre os dois e o que é diferente, para que não haja confusão entre essas duas expressões. Em seguida, eu trago um capítulo sobre síndrome de Down e suas particularidades. Capítulo esse que traz com clareza o que é a síndrome de Down, enquanto deficiência intelectual, enquanto possibilidade de comorbidade junto do autismo. E esse capítulo me trouxe aí a possibilidade de ofertar um curso que vai acontecer a partir do dia 6, que é o curso também de síndrome de Down. Então a gente fala da síndrome de Down no capítulo 3. No capítulo 4, a gente fala sobre síndrome congênita do Zika vírus, ou síndromes congênitas do Zika vírus, que é a SCZV, dentre elas a microcefalia, como consequência do Zika vírus, e outras tantas possibilidades de comprometimento que esses quadros, em função do Zika vírus, aconteceu aí a partir de 2016, trazendo diversas situações interessantes para o nosso estudo. No capítulo 5, a gente resgata, de novo, várias questões abordadas no primeiro livro, que fala sobre autismo. Então, a gente traz o capítulo 5, falando sobre autismo, como uma possibilidade também de comorbidade com a deficiência intelectual, já que entendemos que um percentual significativo de pessoas com autismo tem prejuízo cognitivo associado. E, por último, a gente traz muitos quadros sindrômicos que tanto podem ter o autismo como condição comórbida, como pode também ter a deficiência intelectual como quadro associado, que a gente fala de quadros sindrômicos particularizados. Aqui a gente fala sobre várias síndromes, que são estudadas desde algumas décadas, mas algumas com muitas informações, outras com poucas informações, mas que são importantes porque vão chegar nos nossos espaços de atendimento e vão necessitar que a gente tenha formação, no mínimo, de conhecimento para entender como elas funcionam. Aqui a gente fala sobre Gorlin-Goltz, síndrome de Sequel, Prunibelli, Joingre-Larson. Aqui a gente fala de quadros convulsivos. Falamos também sobre X frágil ou Martin-Bell. Falamos sobre alcoolismo fetal, Dandy Walker, Williams. Falamos sobre síndrome de West, síndrome de Turner, Savant, Sanfilippo, que mais aqui de síndromes que a gente relatou aqui? Síndrome de Rett, com características bem detalhadas, Prader-Willi, Noonan, síndrome de Moebius, Marfan, Golden-A, Joubert, síndrome de Wilson. São muitas as descrições sindrômicas trabalhadas nesse livro. Distrofia muscular, síndrome de Duchenne. Aqui a gente traz vários quadros detalhados, síndrome de Apert, Angelman, doença celíaca. Então a gente traz muitos quadros que são quadros que vão aparecer nos nossos CIDs aí, nos espaços de atendimento, e que tanto podem ter a característica básica de descrição do quadro sindrômico, como podem apresentar comorbidades no autismo ou na deficiência intelectual.
Então, esse é o meu segundo livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, né, que foi lançado em 2020 e que traz aí muitas informações que podem ser interessantes à sua prática profissional, tá? Então, eu mostrei aqueles 2 primeiros livros. O destaque desse momento de hoje é para falar sobre esse livro que já tem sido aí bem aceito por muitos profissionais, até porque a nossa literatura sobre deficiência intelectual ela é muito escassa. A gente não tem muitas informações publicadas sobre deficiência intelectual, tem conceitos básicos, e aqui a gente traz, além da caracterização, causas, fatores de risco, tanto para a mãe quanto para a criança, a gente traz muitas dicas de orientação para o manejo de estimulação, para os processos de ensino e aprendizagem, que pode ser útil aí de acordo com a sua formação profissional. Deficiência intelectual e síndromes infantis. Esse é o meu segundo livro que eu estou apresentando para vocês hoje, ok? Bom, exatamente. Até para pesquisa é bem difícil, não tem muita literatura sobre deficiência intelectual. Como segunda dica, além dos livros que eu já mostrei, Autismo Azul de Todas as Cores, Educação Inclusiva e Educação Especial, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, chegou agora em março esse livro, Autismo, um olhar por inteiro. Aqui eu fiz questão de copiar do ladinho aqui uma cola para falar para vocês que nesse livro, que é um livro bem grosso, que tem muito material escrito, eu participei com um capítulo desvendando o autismo, falando sobre mitos e verdades, nesse capítulo aqui. Desvendando o autismo, mitos e verdades. Aqui eu trago algumas páginas onde eu converso sobre várias questões equivocadas sobre o autismo e várias questões verdadeiras sobre o autismo. Então, esse livro saiu agora, em 2021, e é um livro super interessante, não porque tem meu capítulo apenas, mas é um livro muito interessante, porque ele traz aqui, vou colar aqui para vocês, ele fala sobre, são 43 capítulos de profissionais de todas as áreas, inclusive de familiares, né? Eu anotei aqui, são 8 capítulos sobre relatos familiares, bem interessantes, 2 capítulos sobre linguagem, um capítulo sobre a trajetória, né, o percurso histórico do autismo, o meu sobre mitos e verdades, desvendando o autismo, avaliação neuropsicológica, comportamentos disruptivos, treinamento e orientação a cuidadores, treinamento parental, atrasos do desenvolvimento, autismo e canabidiol, estimulação visual no autismo, autismo e sexualidade, autismo e terapia ocupacional versus sensorialidade, psicomotricidade, modelo Jasper, plano educacional individual no autismo, o cérebro autista, tem 3 capítulos sobre inclusão, tem capítulos sobre a intervenção assistida por animais, autismo e empregabilidade, 2 capítulos sobre escola, ensino e alfabetização, um capítulo sobre psicopedagogia, a afetividade e um capítulo sobre avaliação de rastreio para identificação do autismo. Então, são 43 capítulos distribuídos aqui em 5, 8 páginas cada capítulo, onde profissionais de várias áreas, terapia ocupacional, psicomotricidade, educação física, psicologia, fisioterapia, né, eles trouxeram aí várias possibilidades de descrição para esse livro. Aqui é Autismo, um olhar por inteiro, da Literabooks Internacional, Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão, que é um livro, uma editora que tem aí, canais com vários países. Todos esses livros que eu mostrei para vocês, nós temos disponível aqui para pronta entrega em Fortaleza e para despachar para qualquer cidade que tenha interesse em comprar. É só chamar lá no direct, lá no WhatsApp, que a gente tem aqui disponível, parcelamos, facilitamos bastante qualquer tipo de
interesse para adquirir esse material, tá? Então, é um livro interessante, é um livro denso, né? Tem muitas páginas, cada capítulo ele vem ilustrado com a foto do autor. São temáticas bem interessantes, toda ela, dessas temáticas que eu citei, focada aqui no autismo. Então, o foco do livro é o autismo sob uma ótica, né, sobre esse olhar por inteiro, trazendo desde a construção desse percurso histórico até questões relativas à inclusão no mercado de trabalho, inclusão escolar, além de 8 capítulos sobre relatos, né, onde famílias escreveram esses capítulos também, relatando suas experiências, suas dificuldades, no tocante ao manejo, à inclusão, à exclusão e ao trabalho frente ao seu filho com autismo. Então, segunda dica, Autismo, um olhar por inteiro, um livro da coordenadora Andréa Lorena, que é quem trabalhou com o editorial desse livro, e mais 43 capítulos distribuídos com as temáticas que eu acabei de citar, tá bom? Então, essas são as 2 dicas de leitura que eu quis trazer para vocês. Deficiência intelectual e síndromes infantis. E Autismo, um olhar por inteiro. E também mostrei o meu primeiro livro, que é Autismo Azul de Todas as Cores. E o livro de um grupo de estudos da UFC, onde eu também tenho um capítulo, inclusive educação especial, ok? Bom, são essas as dicas de leitura, e como eu disse, nessa nova configuração de lives para esse mês de maio, a gente vai sempre trazer 1 ou 2 livros para falar rapidamente sobre eles, mas também vamos trazer dicas de recursos lúdicos, e hoje eu trouxe um recurso lúdico para acrescentar aqui a essa pauta do livro, que é bem interessante, né, dos livros, que são bem interessantes. É um recurso muito funcional, muito prático de uso, com muitas possibilidades. Eu sentei ali agora à tarde para organizar aqui alguns objetivos para esse recurso, e a possibilidade de trabalho para se resgatar questões importantes desse material são inúmeras. Exatamente. Steve Helena está dizendo que é um excelente material para mães, professores e profissionais de equipe multidisciplinar. Exatamente. Todos os livros com uma linguagem clara, acessível, de fácil compreensão. Eu acho que o grande objetivo de qualquer material didático é levar a informação que seja informação de fácil compreensão, né, e que também possa ser colocada em prática por essa facilidade de compreensão, né? Bom, depois é só rever a live que ela fica salva, e aí dá para ver o material que eu apresentei primeiro, tá bom? Bom, se der tempo a gente volta de novo com os livros. Então, mostrei agora os livros, eu queria mostrar esse recurso lúdico. Eu vou só desabilitar aqui bem rapidinho as mensagens, depois eu habilito de novo para que vocês possam visualizar melhor o recurso, tá certo? Só um minutinho aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consegui desabilitar. Não, peraí. Pronto. O recurso é Meu Pequeno Engenheiro, que é um recurso em madeira, super funcional, super interessante. Vamos já mostrar como ele funciona. São peças em formatos de uma espessura bem razoável, com cores diferentes, com formas geométricas diferentes, com tamanhos diferentes, com imagens em algumas delas, de plantas, de relógios. Então, é um recurso super, super prático de trabalho para a criança. Nós temos ele em 3 situações de quantidade. O Meu Pequeno Engenheiro arquitetura e construção com 50 peças. O Meu Pequeno Engenheiro com 100 peças. Meu Pequeno Engenheiro com 100 peças. E o Meu Pequeno Engenheiro com 200 peças. Então, são 3 quantidades, 50 peças, 100 peças e 200 peças. Bom, eu quero mostrar para vocês cada peça desse material, para você ver a quantidade e o significado delas, e vou relatar alguns dos objetivos que eu consegui descrever. É lógico que o meu olhar, ele é um olhar terapêutico, ocupacional, ele é um olhar mais focado na clínica e na escola, mas cada profissional em sua área de atuação vai ter um olhar diferenciado. Então, se a gente abrir esse jogo,
Eu vou abrir aqui, ele vem numa caixa de madeira com MDF. Ele traz peças em madeira, numa espessura razoável, grossa, com cores diferentes, verde, azul, vermelho. Ele traz imagens de meio de transporte, moto, carro, portas, janelas. Ele traz imagens do carro na garagem. A quantidade de peças é imensa. Esse tem 100 peças. Esse tem 200 peças. E esse aqui tem 50 peças. Então, são 3 formatos, para quem quer quantidade maior ou menor, 50, 100 e 200 peças. Ele traz formas geométricas em tamanhos maiores e em tamanhos menores, para formar a parte de cima da casa. E de uma forma breve, porque eu sei que a gente ainda vai conversar sobre outras temáticas, que eu vou já abrir para perguntas. Além de todo esse material, que ele vem organizado nessa caixa, assim como vem organizado na sacola, que aqui é a caixa de madeira, né? Ou vem organizado na caixa azul, que é com menos peças. É um recurso que pode trabalhar atenção e concentração. Vamos ver que é a quantidade de objetivos que a gente pode buscar quando faz uso do meu pequeno engenheiro, que é um recurso tradicional, é um recurso que já tem um certo tempo no mercado e que é super fácil e super prático de utilização. Atenção e concentração, noção de tamanho, noção de cores, noção de quantidade, noção de espaço, noção de distância, associação de cores, forma, espaço e detalhes, combinação de detalhes. É um jogo que promove o treino de coordenação óculo-manual, que a criança tem que olhar para pegar e fazer as combinações de organização. Ele promove a coordenação para o desenvolvimento de pinças finas, porque tem que pegar peças menores e maiores. Treino de coordenação motora fina e força muscular, além de equilíbrio estático, principalmente, né? Estimulação vestibular, para que a criança possa executar cada movimento com precisão. Desperta a criatividade, a imaginação, a fantasia, né? Porque ele vai criar cenários diferentes, ou a partir do modelo que ele viu, ou vai criar outros cenários imitando o contexto social, dando ao brincar uma forma funcional de reprodução social. Ele estimula a percepção visual, percepção tátil, vestibular, proprioceptiva e a própria motricidade pela sinestesia, pela realização do movimento. Então é um recurso psicomotor e um recurso sensorial em todas as suas possibilidades. Estimula funções executivas quando trabalha organização mental, planejamento mental para resolver aquilo que ele quer, porque ele tem que trabalhar a ideação e a execução durante a atividade. Ele muda de estratégia quando aquilo não dá certo, trabalhando aí flexibilidade cognitiva, categorização quando faz combinações. Ele precisa guardar a memória enquanto está realizando a atividade, memória de trabalho. Ele precisa pensar antes de resolver aquela situação elaborada mentalmente, que é a resolução de problemas, além de trabalhar o pensamento lógico e o controle comportamental quando a coisa não dá certo, ele tem que mudar de plano, controle inibitório. Além de trabalhar função executiva, ele trabalha funções cognitivas, que a gente já citou algumas questões importantes, e as funções conativas, que é o entendimento do que fazer, por que fazer e qual o resultado final, que é o significado do jogo, especialmente trabalhando a imitação social, que é a estimulação de neurônios espelhos, para o brincar funcional. Promove noção do todo a partir da compreensão das partes, é como um quebra-cabeça, ele tem que juntar partes para construir o todo e entender esse todo. Ele tem que ter uma ideia do todo e como esse todo pode ser fragmentado. Vamos ver aqui mais alguns objetivos que eu elenquei. Favorece estimulação cognitiva, com destaque aqui para
neurônios espelho, estimulação das cópias, né, da imitação social, do próprio brincar funcional, favorece noção de quantidade, associação de quantidade e cores, associação e combinações de peças, dentro ainda dessa organização do material a ser utilizado. De acordo com cada processo de intervenção, com cada área de intervenção, seja fono, terapia, psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, cada área que for usar esse recurso vai usar com foco voltado à sua formação. Então pode haver aí propostas de estimulação durante o momento do brincar, construindo aqui, né, a partir da arquitetura e construção, estimulação da linguagem, né, fala, comunicação, a verbalização, a comunicação verbal e não verbal pode ser estimulada nesse momento, é um trabalho muito da fono. Pode trabalhar controle comportamental, perda, ganho, frustração, a autorregulação, o treino de situações de fracasso e êxito, né? O compartilhamento com outras crianças, quando é trabalhado em dupla, em grupo, processo de socialização, a comunicação durante esse processo de compartilhamento, a atenção compartilhada, o dividir durante a atividade, que é muito da abordagem também aí da psicologia voltada às questões comportamentais, treino de habilidades, destreza manual, coordenação motora fina, pinça fina, atenção e concentração, né, que é um preparo para atividades da vida diária, que é um foco muito mais terapêutico, ocupacional, além de toda a questão sensorial que está envolvida aqui dentro do processo que o terapeuta trabalha como integração sensorial. E, como um objetivo, outro pode ainda incentivar a proposta de formação de palavras, formação de frases, de textos, verbal ou escrito, né, que é um processo elaborado e realizado pela pedagogia, com destaque aí para a psico e para a neuropsicopedagogia. E dentro desse conjunto amplo que eu acabei de citar de objetivos, a gente está promovendo o desenvolvimento neuropsicomotor desse sujeito em todas as suas possibilidades. Então é um recurso fantástico. Esses objetivos eu criei rapidamente aqui. Mas cada profissional, ao fazer uso desse recurso, vai criar objetivos voltados à sua formação. O fono vai ter um olhar diferente, eu citei aqui algumas questões, mas o fono tem um olhar dentro da sua formação, o terapeuta tem o seu olhar, o psicólogo tem o seu olhar, o psicomotricista, o psico e o neuropsicopedagogo, cada um tem um olhar sobre o mesmo recurso. O recurso pertence a qualquer um de nós. A forma de usar é particular de cada formação profissional. Tá? Não tem esse recurso dessa área ou dessa área. É o mesmo recurso porque é um brinquedo. É para qualquer criança. Mas aí eu vou fazer o uso desse brinquedo de uma forma particular de acordo com a minha formação e de acordo com as dificuldades e as capacidades que a criança apresenta. Então é um recurso que traz muitas possibilidades, né? Aqui é só uma pontinha das situações que a gente pode ter quando faz uso desse recurso. São muitos os recursos que a gente tem. Nós temos um catálogo de muitos jogos, de muitos livros, e esse aqui foi o que eu escolhi para hoje, né? Além de tantos outros que a gente tem que eu vou trazendo em cada live. Pequeno Engenheiro, Arquitetura e Construção, com 100 peças, com 200 peças e com 50 peças. São 3 recursos com as mesmas peças, porém em quantidades diferentes. Esse com 50, vem numa caixinha, traz inclusive aqui algumas dicas. Esse com 100 peças, que vem numa caixa de madeira. E esse com 200 peças, que vem numa sacola com zíper, bem bonitinha, toda trabalhada aqui com uma quantidade muito maior de peças. Arquitetura e Construção, Pequeno Engenheiro. Foram as dicas que eu elaborei para vocês hoje, nessa live, primeira live. Mais livros, mais jogos, mais estímulos, que são importantes para que a gente possa entender a necessidade de conhecer diversos recursos. Professor, qual o melhor recurso? Todos. Depende de como você usa. Não existe recurso ruim.
Existe recurso bem utilizado, existe recurso pensado para essa ou para aquela criança, né? E dentro desse pensar é que eu vou fazer o uso mais ou menos funcional de cada recurso. Por isso que a gente tem que pensar nisso de uma forma mais ampla. Não existe. E esse recurso é para autista? É para autista, é para deficiente intelectual, é para criança com deficiência física, é para criança com qualquer condição, é para criança. É até para adulto, se for funcional para esse adulto. Então, não existe recursos para autistas, para essa pessoa ou para aquela. Existem recursos. Somos nós, no nosso processo de intervenção, a partir da formação que a gente tem, é que vai elencar quais são esses recursos mais ou menos interessantes para esse caso, que pode ser diferente dos recursos utilizados para o caso X, que vai ser diferente do caso Y. A gente tem que entender isso. Estamos falando de alunos, de pacientes, que mesmo que se apresentem com a mesma condição diagnóstica, eles têm capacidades e dificuldades diferentes. E eu tenho que identificar o que é interessante para ele ou não, para pensar em cada recurso que possa ser funcional à proposta que eu trago de intervenção. Por isso que o primeiro passo sempre é conhecer o quadro diagnóstico, por isso a gente faz tantos cursos, conhecer como aquele quadro diagnóstico que eu estudei no curso está presente naquele sujeito, para que eu possa pensar em estímulos que garantam a superação de suas dificuldades e estímulos que garantam a ampliação de suas capacidades. Esse é o foco do atendimento, independente de ser clínico ou institucional. Mas sempre levando em conta que a forma como eu vou usar cada recurso vai ser de acordo com a minha formação profissional e as situações que esse sujeito traz. Para que eu não entre em áreas, para que eu não invada territórios fazendo um trabalho equivocado. Cada profissional sabe o seu limite de atuação, o que ele pode fazer ou não pode fazer. Sobre os dois livros, sobre o jogo, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Eu falei bem rápido sobre ele para que a gente possa conversar. A live não é só para apresentar o material, mas também para conversar com vocês, né? Se quiserem, lá no final eu mostro de novo os livros que eu citei. É lógico que eu ia abrir a live trazendo o meu material, para depois trazer outros materiais de outros autores. Mas é mais ou menos isso. A ideia é mostrar em cada live um ou dois livros e trazer um ou dois recursos que sejam recursos que possam de alguma forma vir auxiliar o nosso trabalho, especialmente nesse momento de pandemia, né? Em que a gente muitas vezes, ao atender uma criança virtual, a gente não tem muita noção do que vai usar, porque nem todo material lúdico é funcional para o uso virtual. Mas uma dica interessante é consultar a família para ver que materiais elas têm em casa e a partir desse material que tem em casa você possa trabalhar orientações em cima dele, tá? Todos os nossos cursos, tem alguém perguntando pelos cursos, todos os nossos cursos que começaram em janeiro e vão até junho, eles estão postados lá no nosso catálogo de jogos e de livros no WhatsApp. É só depois mandar mensagem para mim, lá no final, que pelo WhatsApp, pelo o direct, que eu mando o catálogo para vocês. E tem 2 links lá no catálogo, onde vocês podem ver todos os cursos. Nesse momento está acontecendo o curso de Psicopatologia da Infância e da Adolescência, que amanhã vai ser o segundo encontro. E na quinta-feira começa o curso de Síndrome de Down. E no mês de junho a gente vai ter mais um curso e aí a gente fecha praticamente o semestre com 13 cursos, mais ou menos. A gente já teve vários cursos acontecendo desde janeiro. Todos os cursos que já aconteceram ainda pode participar, porque as aulas ficam salvas. E os slides a gente compartilha depois do pagamento da taxa de participação. A partir do dia 1º de julho, todos os cursos desse semestre são suspensos e não pode mais participar e nem pode mais entregar relatórios para a certificação. O prazo de certificação dos cursos é até o último dia do mês de junho. Virou o mês de junho para julho, encerra o projeto do primeiro semestre, e aí eu já vou estar focado
no nosso projeto para o segundo semestre, que possivelmente traz aí algumas novidades, um novo panorama para tudo que a gente já tem feito, né, de trabalho presencial e virtual, dependendo aí de como vai ser esse desenrolar para o retorno presencial, né? Mas a gente tem um projeto aí para colocar em prática a partir de julho, e aí, como eu estou dizendo, até o dia último de junho, a gente recebe todos os relatórios dos cursos que estão ainda para acontecer, que já aconteceram, mas 1º de julho não mais iremos receber nenhum relatório e nem mais emitiremos nenhuma certificação. Já vira o prazo, porque teve cursos que iniciaram em janeiro, então já tem tempo suficiente para a pessoa participar e concluir, né? Para quem está chegando agora, eu mostrei como dica o livro Educação Inclusiva e Educação Especial. Esse aqui a gente não tem mais ele impresso, mas é só mandar mensagem para mim que eu mando ele em PDF gratuito para vocês. São 14 ou 17 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a quantidade exata. São em média 14 capítulos sobre educação inclusiva e educação especial, inclusive um capítulo meu. Esse aqui a gente tem para pronta entrega, autismo azul e de todas as cores, com preço bem acessível, linguagem clara e direta, que foi o meu primeiro livro, de 2018. Esse é o meu segundo livro que eu mostrei e falei sobre ele hoje. A gente tem também para pronta entrega, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, um livro que traz muitas informações. É um livro para ser lido várias vezes, porque tem muitas questões técnicas, mas também tem muitas informações práticas de fácil compreensão. E o quarto livro é Autismo, um Olhar por Inteiro, com 43 capítulos. E o meu capítulo, deixa eu ver se eu acho ele bem rápido. E o meu capítulo, que é sobre mitos e verdades acerca do autismo, que é esse capítulo aqui, onde eu falo sobre o que é real e o que é falso de informações criadas aí sobre o autismo. Também temos para pronta entrega, mas desse livro só vieram 50 exemplares, eu acho que deve ter uns 15 ainda. Então quem tiver interesse me chama que eu passo valores e formas de pagamento e parcelamento, tá bom? E o jogo que eu mostrei foi Meu Pequeno Construtor, Arquitetura e Construção, Meu Pequeno Engenheiro, com 100 peças, com 50 peças e com 200 peças. São três recursos do mesmo material, mas em quantidade de peças diferentes, ok? Quem quiser o livro em PDF, aquele que eu mostrei, depois me manda mensagem lá no direct, ou me manda, é melhor pelo WhatsApp, que eu posso mandar o arquivo pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp é 859-8878-3532. É só mandar a mensagem lá, que eu mando o arquivo em PDF com o maior prazer, tá bom? Quem não nos segue aqui no Instagram, já aproveita e segue aí a nossa página. Nós temos um canal no YouTube com quase 400 vídeos. Também se inscreve lá, é o Wilson Cândido Braga. É só ir lá, clicar em se inscrever e ficar por dentro aí dos nossos cursos. Todos os nossos... A internet está caindo, mas voltou agora. Todos os nossos cursos ficam salvos no YouTube, todas as nossas lives, além de ficar salva no Instagram, a gente também posta lá no YouTube para não correr o risco de perder. Deixa eu ver aqui, tem alguém perguntando alguma coisa, não. Alguma pergunta, pessoal, sobre os livros, sobre os jogos, valores lá pelo WhatsApp, a gente não passa valores em live. É só chamar lá que a gente passa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Kátia, tem várias pessoas aqui de grupos, tem a associação também presente. Parabéns aqui às associações de famílias de pessoas com autismo que têm feito aí um belíssimo trabalho no estado do Ceará e em todas as capitais, né, também. E nesse mês de abril fizeram um trabalho árduo aí de lives, de entrevistas,
trabalhando aí diversas possibilidades de construção de informação para todas as famílias que precisam. E é bacana ver esse movimento acontecer, porque eu sempre reforço a ideia de que a gente não deve focar o mês de abril como o mês do autismo. A gente deve focar o ano inteiro como o ano de qualquer debate sobre qualquer assunto. Porque a gente fica muitas vezes preso a datas e não consegue levar essa discussão por todo o ano. E acaba ficando aí uma questão meio quebrada, porque se fala naquela data e depois disso não se fala mais nada, né? Dúvidas, perguntas, nós temos ainda um tempinho de live. Podem perguntar sobre o livro, o conteúdo do livro, sobre os jogos. É sempre importante a gente tirar dúvidas de vocês. Joana, tudo bem, Joana? Joana é uma mãe que faz curso, que assiste palestra, que participa sempre dos movimentos, e isso faz a grande diferença. Eu acho que é a Joana que eu estou pensando. Que sempre nos acompanha aí nos movimentos de formação. Bom, alguém mandou uma pergunta aqui sobre quais cursos. A gente teve muitos cursos esse ano: neurociência, neuropsicopedagogia, autismo. Tivemos um mini curso domingo passado agora sobre autismo e neurociência, provas piagetianas, funções executivas, paralisia cerebral, recursos lúdicos, AEE, grupo de orientação e supervisão. Agora estamos com o curso de psicopatologia e de síndrome de Down e tem mais um curso de AEE para acontecer em junho. Então, falta de oferta de cursos não é. A gente fez 6 cursos gratuitos no ano passado, com 2.500 participantes com certificação. Tinha muito mais, mas nem todo mundo concluiu as atividades exigidas para a formação e para a certificação, então a gente conseguiu certificar 2.500 participantes. Esse ano a gente tem 13 cursos, em média, 14 mais ou menos, com uma taxa simbólica de participação, e também temos muitas pessoas também participando. Já são quase 1.000 certificações nesses cursos desse ano, entendendo aí que as pessoas estão aproveitando o momento de estar em casa, de não poder sair, para aproveitar o máximo que tem aí virtualmente, né? É um momento de aproveitar. Eu sei que é exaustivo, as demandas de casa são imensas, mas enquanto a gente não puder retornar à vida presencial, a gente tem que aproveitar o que está acontecendo para tirar o melhor proveito de tudo. A pandemia nos trouxe muitos prejuízos, muitas perdas familiares, e a gente lamenta por cada família que tem sofrido por essas perdas, mas também a pandemia nos trouxe possibilidade de rever muitos comportamentos, de rever muitas questões, né? E já que está acontecendo e a gente não tem muito o que fazer a não ser ficar em casa, é aproveitar para estudar, ler, estudar, estimular os filhos em casa, estimular as crianças que estão sendo atendidas virtualmente, trabalhar possibilidades com o ensino remoto. Então a gente tem aí que buscar minimizar o máximo que a gente puder desse prejuízo para sair, no final de tudo isso, com algum saldo, independente de qual seja esse saldo, né? A proposta maior é essa, é se manter vivo com saúde para correr atrás do que foi perdido. Nem tudo que foi perdido vai ser possível resgatar, mas o que foi perdido, que é possível se resgatar, a gente vai correr atrás, né? Perguntas? Podem mandar perguntas sobre o material que a gente apresentou. Nossos jogos educativos, nós temos um catálogo bem grande de recursos. Também temos muitos títulos de livros interessantes que são vendidos pela Mais Estímulos. Estamos trabalhando com entrega em toda a Fortaleza. A gente também despacha para todo o Ceará e para todas as cidades do Brasil, livros, jogos, né? Tem a taxa do despacho, que depende aí do peso. Normalmente livros é bem barato, mas quando é material com jogo é por peso. Mas em Fortaleza a gente entrega em todos os bairros, parcela também no cartão, facilita aí para os nossos alunos. A gente trabalha aí com o que puder de melhor para cada um de vocês, e a quantidade de material é bem interessante, tá? Você recebe em casa, você escolhe pelo catálogo e é só avisar e a gente orienta como proceder, tá bom? Bom, eu acho que a proposta era mais ou menos essa. Infelizmente não tem perguntas, não tem aí
ninguém querendo saber informação sobre o material, sobre os livros, mas eu estou aqui à disposição para falar sobre isso. A gente teve 100 pessoas participando domingo de um mini curso sobre autismo. Foi um momento bem interessante. A gente ficou 3 horas conversando sobre autismo e neurociência. Foi um momento bem cansativo, mas muito produtivo, porque tinha muita gente participando. Um minicurso bem bacana mesmo, a gente detalhou características do autismo, associando com as questões cerebrais, que são materiais que esses livros que eu mostrei também trazem aí como descrição. E foi muito interessante porque tinha familiares, tinha profissionais da educação, da saúde, buscando cada vez mais conhecer sobre o autismo. Professor, mas eu já fiz um curso sobre autismo, não acho interessante fazer outro porque eu já fiz um. Se você fizer 10, você ainda não vai ter informações suficientes, porque o autismo é essa caixinha de surpresa que a cada leitura, a cada curso, a cada palestra, a cada live que você faz, você descobre informações que passaram despercebidas em outros momentos, que você não entendeu direito no livro, e que vão se ampliando aí no seu repertório de conhecimento. Então, nunca é demais falar e estudar sobre o autismo. Não só sobre o autismo, mas sobre todos os quadros de deficiência, de transtornos, de dificuldades, né? Porque a gente está falando de pessoas que se apresentam diferentes, que têm diagnósticos iguais, mas com características diferentes, que têm histórias familiares diferentes, que têm histórias e trajetórias sociais diferentes. Então, conhecer como pode se apresentar um quadro diagnóstico é o primeiro caminho para que a gente consiga entender esse sujeito, né? É verdade, Emiliana, cursos nunca são demais. Até o mesmo traz novidades. Você não imagina para mim que elaboro. Hoje mesmo eu estava aqui elaborando, terminando a aula de amanhã do curso de psicopatologia, onde eu vou falar amanhã sobre esquizofrenia, sobre depressão infantil, sobre bipolaridade, sobre transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade de separação. E a cada vez que eu me sento aqui para rever material que eu já dei em outros cursos, eu acrescento novas informações, eu retiro informações que já estão desatualizadas, eu trago novas situações para explicar melhor aquele assunto, eu busco novas imagens que facilitem a compreensão do assunto. Então, tanto você que faz o curso aprende, como quem está ministrando aprende muito mais, porque antes do momento da aula, a gente tem vários dias elaborando aquela aula. As pessoas acham que é só sentar e dar aula. A gente senta, planeja, pesquisa, compara, retira, acrescenta. E na hora de falar, a gente revê tudo o que leu durante a organização do material e aprende muito mais do que vocês que estão do outro lado nos assistindo. Então, ministrar aulas é um ganho imenso de conhecimento para quem está como facilitador. Se é para quem assiste, para quem oferta a formação, é 10 vezes mais, porque a gente tem aí um longo período de estudo para chegar no momento de conversar com vocês. Por isso que eu tenho esse prazer de fazer, porque o prazer não é só em ensinar, é em aprender quando se ensina. E a gente aprende muito. Se eu voltar para ler o meu livro, esse meu primeiro livro sobre autismo, eu vou refazer muitas questões. É um livro super atualizado. Tudo que foi dito em 2018 ainda está valendo, porque não tem nada de diferente nele. Mas se eu voltar para ler esse livro inteiro de novo, enquanto autor do livro, eu vou mudar muitas coisas, eu vou acrescentar, né? Porque a gente vai tendo outros olhares. A cada leitura, a gente repagina aí as informações. Então, a cada vez que você vai fazendo esse trabalho, você vai modificando e vai acrescentando. É como você escrever um texto e ler várias vezes esse texto. A cada leitura você encontra um erro, você encontra uma informação a mais, uma contradição e acaba refazendo. Se você continuar lendo, você vai refazer milhões de vezes, né? É verdade.
Graciela. Ok, gente, a gente está chegando no final. Eu mostrei para vocês 4 livros. Um que pode ser disponibilizado em PDF, que quem tiver interesse me chama no WhatsApp, que eu mando o arquivo. E os outros 3, que são os meus 2, mais um livro que eu participei, que estão disponíveis para pronta entrega, que é sobre autismo e todo o universo que envolve o autismo. Lembrando que quando a gente fala do autismo, a gente não se restringe apenas ao autismo. A gente tem que entender sobre família, emoção, sociedade, inclusão, psicomotricidade, sensorialidade, nutrição, alimentação, avaliação, diagnóstico. A gente tem que entender de outras áreas para fazer encaminhamentos para essas áreas. Por isso que esses livros eles trazem aí falas e cita várias áreas importantes nesse processo de intervenção para a gente entender que o universo do autismo é um universo amplo, que não depende só da minha intervenção, depende de um grupo que trabalha com intervenções, depende da família que vai continuar esse processo de estimulação de outra forma, depende da escola como processo de inclusão, depende da sociedade como abertura para acessibilidade, depende de um conjunto de situações. Por isso que é importante ler como cada teórico se mostra em seus artigos, em seus materiais, para que a gente tenha olhares diferentes para a mesma situação. É o que esse livro traz, quando descreve 43 capítulos, né, onde cada profissional em sua área de formação tem discursos voltados à sua prática, onde familiares que têm experiências, né, de longos anos com seus filhos também relatam suas práticas, e isso dá um norte, né, e amplia os nossos olhares sobre esse assunto, que é um assunto tão cheio ainda de inquietações. E esse que eu mostrei também, que é um livro que traz aí as possibilidades de comorbidades, tanto para o autismo quanto para a deficiência intelectual. Só para a gente ter uma ideia rápida, 75% das pessoas com autismo podem ter prejuízos intelectuais. Por isso que a gente fez uma associação entre autismo e deficiência intelectual. 24% das pessoas com síndrome de Down podem ter autismo associado. 44% das pessoas com TDAH podem ter autismo associado, ou vice-versa. O TDAH pode estar presente no autismo. 30% das pessoas com autismo podem ter epilepsia associada. 6% podem ter síndrome de Tourette. Até 70% das pessoas com autismo têm algum transtorno motor. O mais comum deles são as estereotipias motoras. 90% das pessoas com autismo têm transtornos do processamento sensorial. Tem algum desconforto sensorial. De 60% a 80% das pessoas com autismo têm restrição ou seletividade alimentar. 10% das pessoas com autismo têm transtornos gastrointestinal. Outras comorbidades podem estar presentes, como dificuldades de fala, linguagem, comunicação, transtorno do sono, comportamentos hostis, autoagressivo, né? São muitos os quadros comórbidos associados ao autismo. No mínimo, uma pessoa com autismo tem 1 ou 2 quadros adicionais. Por isso que precisam de remédio. O remédio não é para o autismo. O remédio é para aquela condição que está associada ao autismo, que pode ser tratada com medicamento. Porque o autismo não é doença, não precisa de remédio e não tem cura. É uma condição de funcionamento cerebral. Mas existem quadros de transtornos, de doenças, de situações que estão junto do autismo que podem ser melhoradas com a medicação. Melhorando essas condições, melhora-se também a vida funcional da pessoa com autismo. E é importante que a gente conheça isso. Quanto mais a gente entende esse universo, mais chance a gente tem de oferecer à pessoa com autismo uma vida funcional. Uma vida digna de verdade, que é o que a gente propõe quando pensa em inclusão. Inclusão é isso. É você aceitar o outro como esse outro é, oferecer possibilidades para que esse outro possa se desenvolver e, acima de tudo, buscar caminhos para que esse desenvolvimento aconteça. Quanto mais eu busco por situações que estimulem uma pessoa com qualquer dificuldade, mais ela tende a superar essas dificuldades e a ampliar suas capacidades e a se tornar independente. O grande objetivo que qualquer família
busca para os seus filhos com qualquer dificuldade é que eles se tornem sujeitos independentes. Não é que eles deixem de ter aquela condição. É que mesmo com aquela condição presente, seja autismo, deficiência intelectual, deficiência física, visual, auditiva, qualquer situação que não vai deixar de existir, ela não quer e não está pensando nessa reversão. Ela está pensando em criar possibilidades que dê a esse sujeito chances de chegar na adolescência e na vida adulta bem, independente, se virando sozinho, sabendo se virar sozinho. O grande objetivo da família é esse. E esse grande objetivo da família tem que ser o nosso grande objetivo dos nossos espaços de intervenção. Oferecer ao outro chances de ser um sujeito funcional. De chegar em qualquer lugar e saber falar e compreender o que é falado, de saber se virar, de saber se comportar, de saber, tornar-se autônomo dentro daquilo que ele pode fazer enquanto atividades de vida diária, atividades de vida profissional e vida prática. É o objetivo maior, que o sujeito seja independente. E por menor que seja uma conquista com qualquer criança com dificuldade, para a família é uma grande conquista. Porque cada família vibra por pequenas conquistas dos seus filhos, independente de qual seja a conquista. E a gente só pode chegar nesse caminho da conquista quando a gente conhece, entende, propõe, intervém e obtém resultados. Inclusão é isso. Acesso, permanência com investimentos que gere sucesso. Se ele estar lá e ninguém estimula, não é inclusão. É ele estar lá, ele sentir-se parte, ter ferramentas de estímulos para que qualquer sucesso aconteça, mesmo o menor que seja esse sucesso. Ele nunca sentou e agora ele está sentando, é conquista. Ele não conseguia comer sentado e agora ele fica sentado comendo, é conquista. Ele não sabia brincar e agora ele brinca, é conquista. Ele não conseguia dizer nenhuma palavra, ele aponta agora, é conquista. A menor conquista não invalida a qualidade da conquista, é conquista. Não importa o tamanho. Por menor que seja o resultado, é um resultado. E isso tem que ser validado. A gente não tem que merecer ou achar que é bom se for muito. Não é a quantidade, é a qualidade. Um dia eu atendi por 24 anos pessoas com deficiência. E um dia eu comecei a atender uma criança com autismo muito grave, que se mordia muito, se batia muito, me batia. E ele não conseguia ficar sentado. E depois de muitas sessões ele passou a ficar sentado, ele criou uma relação afetiva comigo. E um dia a tia-avó que cuidava dele veio me agradecer porque ele tinha conseguido ficar 5 minutos sentado para fazer a refeição, para jantar. Aí eu disse assim, ele só ficou 5 minutinhos, ela disse, ele nunca ficou sentado em 12 anos de vida. E ele agora ficou sentado por 5 minutos. E todo dia ele senta para tomar café 5 minutos e levanta. Ele senta no almoço 5 minutos, depois levanta. Mas ele senta. E antes ele não sentava. Para mim, naquele momento, parecia pouco. Para ela, era uma conquista absurda, porque por 12 anos ela nunca viu ele sentado. E agora ela estava vendo. E não era um mérito meu, era um mérito dela, que saía de uma cidade próxima a Fortaleza para vir até Fortaleza, deixando de trabalhar para vir para o atendimento. Às vezes não tinha um transporte, pagava um táxi para vir deixar e levá-la de volta. E era um mérito dela, não era um mérito meu. O que eu estimulava não ia funcionar se ela não tivesse continuando a estimulação em casa. Se ela não tivesse insistindo para ele ficar sentado, se ela não estivesse criando ferramentas para ele se manter sentado. Então eu disse, é uma conquista nossa e mais sua do que minha, porque eu faço uma vez por semana em 40 minutos. Você faz todos os dias por 24 horas. Então, se você não tivesse insistido de lá e eu de cá, não ia funcionar. Por isso que essa parceria tem que ser de mão dupla, de mão tripla. Família, escola e atendimento. E a gente só vai conseguir fazer esse atendimento de qualidade, com resultados reais, se a gente ler, estudar, buscar por formação, compreender aquilo que está sendo formado durante qualquer curso. E assim a gente vai olhar para um jogo, para um recurso qualquer, com um outro olhar,
que é um olhar de compreensão, fazendo uma associação lógica entre o que você quer e o que aquela pessoa precisa, e assim vai ser muito mais funcional o resultado obtido. Essa é a proposta dessas lives que a gente começou hoje, trazer livros que possam ser livros que venham a enriquecer a sua formação profissional, trazer dicas de jogos e mostrar alguns objetivos que podem te dar uma luz para qualquer atendimento que você vai realizar, e assim a proposta interventiva traga um resultado benéfico para o seu processo de trabalho, mas acima de tudo benéfico para a criança, para o adolescente ou para o adulto que vai receber essa estimulação. Essa é a mensagem dessa live. Leitura, mais livros, brincadeiras, mais jogos. Tudo isso gera mais estímulos, que é o que a gente propõe o tempo inteiro, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu ficaria falando a noite inteira, mas eu tenho outros materiais para produzir já já. Amanhã eu tenho também aula para ministrar e preciso correr com material aqui, mas é um prazer sempre falar com vocês. E caso queiram me acompanhar aí nas redes sociais, é só me seguir aí no Instagram, Wilson Cândido Braga, lá no YouTube, Wilson Cândido Braga, lá no Facebook, Wilson Cândido, que a gente tem sempre o maior prazer em receber cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Qualquer coisa estou à disposição sempre. Qualquer dúvida ou interesse nos materiais é só me chamar lá no direct do Instagram ou pelo WhatsApp 859-8878-3532, tá bom? Beijos, boa noite e até breve, se Deus quiser.